Vamos continuar então a aula de hoje. Além da matemática, hoje a gente tem a aula 5 de língua portuguesa para realizar. Então, vocês vão conhecer a história, uma literatura, Severino Faz Chover. Quem escreveu foi Ana Maria Machado, tá? A professora vai enviar a história. Eu li a história para vocês, vou enviar o videozinho da leitura, a história inteira. O que vocês têm aqui é um resumo, tá? Então eu quero que vocês ouçam a história inteira para vocês conhecerem bem o Severino. Então, a primeira tarefa é ler a história em voz alta. Conhecer o Severino, que é um menino do Nordeste, que não perde as esperanças, tá? Não vou ler o texto, vocês vão ler em voz alta e eu vou colocar a leitura da história para vocês ouvirem, tá bom? Depois que ler o texto, tem algumas questões para vocês resolverem. Na número 2, pede para vocês responder de acordo com o texto. O nome da autora, o título do texto e o nome da editora, que estão todas aí nesse texto. Na número 3, letrinha A, diz assim, ó, como era a terra que Severino morava? Como Severino era fisicamente? Como que as características do corpo do Severino, como que eles eram? O que Severino e os amigos fizeram certo dia? Quem levou os desenhos até as nuvens? Marque a ideia principal do texto na atividade 4, tá? Vocês vão ler as frases. O rio que ficou cheio de água e peixes é a ideia principal. Severino e os amigos queriam mandar uma carta para as nuvens para chover? Ou as crianças ficaram tristes porque a chuva durou muitos dias? Qual que é a ideia principal da história? O objetivo da história. A 5. Faça um X nos fatos que pertencem à história. Severino nada fazia para ver se chovia. Severino resolveu mandar uma carta para as nuvens. O pombo subiu e desceu das nuvens com os desenhos dos meninos. Ou a chuva durou uma porção de dias. Algumas tem no texto, tem relação. Outras não tem. Então, vocês prestem atenção, tá bom? E depois vocês vão ilustrar o texto e colorir bem bonito. A nossa aula termina com o desenho de cada um. E até a próxima. Qualquer coisa, vocês podem mandar recadinho e perguntar.